Olá meninos, bom, eu vou estar explicando a atividade do dia 27 para vocês da semana passada, que eu não coloquei a resolução das atividades. Vou explicar rapidamente a questão do conteúdo aqui, né? Que a gente está vendo agora a questão da importância da vacinação para a saúde pública, né? Por exemplo, hoje em dia nós temos a questão do Covid-19, que os cientistas estão todos voltados para descobrir uma vacina para acabar com essa pandemia. Então a vacina tem uma história específica, né? Então geralmente a vacina ela se iniciou, na história da vacina se iniciou no século XVIII, né? Por um médico chamado Edward Jenner, que utilizou a vacina para prevenir a questão da varíola. A varíola é uma doença causada por um vírus, né, que geralmente causa febre, dores na cabeça, no corpo e tudo mais. Geralmente, a varíola foi a primeira doença infecciosa, por isso que foi a primeira a surgir uma vacina. Então, a primeira vacina criada, que tem registro, né, foi Jenner, né, que foi criada por ele, que dedicou 20 anos a estudar essa vacina. Então, ele realizou experimentos que permitiram a descoberta em 1798 a questão dos efeitos dessa vacina, tá? Então, a criação das primeiras vacinas surge a partir dos estudos desse médico inglês, né? Então, geralmente ele observou que as pessoas que se contaminaram por algum vírus, né? Automaticamente eles procuraram extrair a questão desse vírus, modificar esse vírus para a questão das vacinas, tá? Então, vamos lá então. Então, o que é uma vacina? Né? Então, quando a gente fala vacina, que a vacinação garante a proteção do indivíduo de uma determinada doença, né? A questão da estimulação da produção de anticorpos, né? Então, quando a gente fala vacina, ela é uma forma de imunização ativa. Por quê? Porque quando o próprio corpo produz anticorpos, então eu vou estimular o nosso corpo a produzir anticorpos. Então, a vacina geralmente tem micro-organismos modificados. Esses micro-organismos vão estimular o nosso corpo a produção de anticorpos, tá? Então, você tem a produção. Então, por exemplo, a vacina, ela previne várias doenças, né? Por exemplo, nós temos hoje em dia várias vacinas, né? Que é poliomielite, que é a paralisia infantil, tétano, coqueluche, sarampo, rubéola, gripe, febre amarela, difteria, hepatite B, dentre outras, né? A história da vacina é engraçada que, por exemplo, no Brasil, houve a revolta da vacina, ou seja, em 1904, a gente sofreu uma falta de saneamento básico, não tinha rede de esgoto, não tinha água tratada, e as ruas estavam cheias de lixo, né? E essa situação dizia que ia dar várias epidemias, doenças, ou seja, dentre elas a varíola. E na época o presidente da República preocupou-se na questão disso aí, né? Deu início a diversas medidas de melhorar o saneamento e urbanização do Rio de Janeiro. E nesse contexto, um médico chamado de Oswaldo Cruz iniciou uma série de ações para a remoção desse lixo e a tentativa de matar os mosquitos que estavam transmitindo a febre amarela também, né? Então, no caso da varíola, era outro problema, qual o médico pretendia resolver com a chamada lei da vacina obrigatória. Aí se tornou obrigatoriedade a vacinação imposta por votos, que no caso causou várias manifestações devido a essa obrigatoriedade, né? Várias pessoas saíram na rua, né? Que não se contentaram com essa situação, né? Por isso que teve a questão da revolta da vacina, que teve que intermediar a polícia, o exército e tudo mais, tá? Quando a gente pega a questão das vacinas, elas são umas armas eficazes para a prevenção de doenças, né? Porque ela estimula o nosso organismo a produzir anticorpos para proteção futura se eu venho a ter essa doença, tá? Vamos lá então para as questões e a qualquer dúvida me perguntando, tá? Então vamos lá então. Uma notícia aumenta a esperança dos brasileiros na pandemia da Covid-19, né? O Fiocruz anunciou um entendimento com o laboratório AstraZeneca para produzir a partir de 10 milhões de doses de vacina contra o coronavírus, desenvolvido pela Universidade de Oxford. Atualmente a pesquisa está em fase de estudos clínicos, quando ela é testada em larga escala. A parceria com a Universidade de Oxford, na Inglaterra, e com o laboratório AstraZeneca, é uma das mais adiantadas do mundo das vacinas. Espera-se que a vacina traga proteção de quê, gente? Então, no caso, a vacina, ela vai, muitas vezes, como eu falei para vocês, ela vai induzir o nosso corpo a produzir anticorpos. Então, no caso aqui, é a letra C, tá? Então, vamos lá, então, para número 2.
A número 2 fala assim, a vacinação é uma das medidas mais importantes da prevenção contra as doenças. Esse é o motivo por que as vacinas são tão relevantes na erradicação das doenças. Ou seja, a vacinação é uma das medidas que ela previne várias doenças e sendo muito melhor e mais fácil prevenir uma enfermidade do que tratá-la. Então, geralmente, a vacinação apenas protege, não só protege aqueles indivíduos que estão doentes, mas sim, eu vou fazer uma prevenção, ou seja, eu vou estimular o meu organismo à produção de anticorpos, tá? 3. Organize as palavras no quadro abaixo e revele a frase relacionada à imunização. Então, eu vou pegar essas palavras que estão no quadro e encaixar no texto. Então, vamos lá então. Quando uma pessoa é afetada pela primeira vez por um antígeno, o antígeno é uma substância que vai estimular o nosso corpo a produzir o quê? Anticorpos. O sistema imunológico produz anticorpos para combater aquele invasor. O que a vacina faz é gerar essa imunidade, ela estimula a imunidade nossa. Com os mesmos antígenos que causam a doença, mas enfraquecidos ou mortos, a vacina, ou seja, a vacina ensina e estimula o sistema, o que? Imunológico. Então, a vacina estimula o sistema imunológico a produzir o que? A produzir anticorpos, que levam imunidade. Portanto, a vacina faz as pessoas desenvolverem imunidade sem ficar doente. Tá? Então, você tem no 3 aí, encaixou as palavras no texto corretamente. Vamos lá então. 4. Analisa as informações a seguir relacionadas à vacina. Quando atinge por um agente infeccioso, um vírus, por exemplo, primeira vez, o sistema imunológico produz naturalmente anticorpos para combater o invasor? Correto. Estimula a produção de anticorpos. 2. A vacina conta com os anticorpos que causam doença e enfraquecidos mortos para estimular o sistema nervoso a produzir antígenos? Não, é o contrário. A vacina contém os antígenos que estimulam a produção dos anticorpos. Tá? 3. Mesmo sendo essencial para garantir a saúde da população, a vacina pode gerar alguns efeitos adversos, como dor, vermelhidão, inchaço no local em que foi aplicado? Sim, verdadeiro. Alguns efeitos a vacina pode ter. Então, correto. Então, 1 e 3 estão corretos. Então, letra D. Tá? Vamos para 5. Relacione os termos a seguir e a sua definição adequada. Então, vamos lá então. 5. São glicoproteínas, também chamadas de imunoglobulinas, que possuem como principal função garantir a defesa do organismo. O que garante a defesa do nosso organismo é quem? Os anticorpos. Então, aqui, letra B. É toda substância estranha ao organismo que desencadeia a produção de anticorpos. O que desencadeia a produção de anticorpos é o quem? É os antígenos. Letra C. São os mecanismos que o nosso corpo apresenta para garantir proteção contra agentes que podem causar danos a ele, ou seja, a imunidade. Tá? Vamos no 6. O Rio de Janeiro vivenciou, a grandes confrontos da população e as forças da polícia do exército em 1904, onde várias pessoas saíram às ruas em protesto contra a vacinação obrigatória. Tal confronto ficou conhecido como a revolta da vacina, que estava contextualizada como... Então, a gente observar o quê? Que ela estava relacionada a processo de reurbanização e saneamento do Rio de Janeiro. Aquele momento lá de saneamento básico que precisava e tudo mais. Então, estava relacionado a esse contexto no Rio de Janeiro. Então, 6 é isso aí. Tá? Então, qualquer dúvida pode estar perguntando. Essas são as respostas das questões. Tá? Faça a correção e deixe o caderno, que depois a gente vai ter recolher um caderno para estar dando nota. Ok?